Eu sei que você acredita que essa draga que o Vasco está há alguns anos nunca vai passar, que esse momento de dificuldade nunca vai sumir e que o Vasco nunca vai ter novos dias de alegria. Mas, cara, eu acho que tem uma luz ali no fim do túnel. O Vasco vai voltar a ser forte em breve. E eu vou descrever isso no vídeo. Cara, o Vasco está com um projeto de reestruturação. A gente pode falar sobre algumas coisas que têm acontecido na gestão do Pedrinho. Muito se cobra do resultado, mas a verdade é que o Vasco virou um time para brigar contra o rebaixamento. Isso tem acontecido nas últimas 2 temporadas, mas o Vasco tem avançado na Copa do Brasil, o Vasco frequentou o Sul-Americano, o Vasco é um time que tem tido maiores representações nos últimos anos. Então a gente enxerga minimamente um pouco de melhoria nos dias do Vasco. Mas o que espera o Vasco? Até quando esse sofrimento vai durar? Cara, eu acho que ele vai durar um tempo ainda. Eu não acredito que o Vasco vai ter uma mudança drástica e mudar tudo e começar a brigar por títulos do nada. A gente tem que lembrar que o Vasco é um dos clubes mais endividados do Brasil. O Vasco tem um projeto de SAF, foi comprado por uma SAF. Eu não posso usar uma palavra aqui, mas de operação muito duvidosa. Então tem muita coisa errada no Vasco, não só na parte política e associativa, e agora na parte da SAF também. O Vasco tem diversos problemas, mas a gestão do Pedrinho tem mostrado alguma melhoria. Um desses projetos é o projeto de reestruturação. É o projeto que o Vasco tem recuperação judicial, e eu colocaria junto aí, está bem ligado, o projeto de reestruturação, as obras de São Januário. Lembrando que São Januário é um estádio que, para quem já esteve lá dentro, é um pouco mais antigo, né? Tem algumas coisas ali que realmente a gente vê que precisa de reforma, precisa de um pouco mais de estrutura, precisa de um pouco mais de espaço, precisa de um estádio com mais capacidade também. A gente lembrando que o São Januário a gente não consegue mandar alguns jogos devido à capacidade do estádio bater aí 22 mil mais ou menos, com alguma parte ali anexa do estádio. Então esses são 2 pontos que de fato vão fazer o Vasco ganhar força, ganhar fôlego. Devagar, vai demorar, mas estão fazendo o Vasco ganhar força. Lembrando que se o Vasco melhorar o seu estádio, obviamente, cara, vai aumentar o preço do ingresso. Vai aumentar o preço do ingresso e vai aumentar a receita do clube. Então uma coisa vai fazer a outra girar, pelo menos até o momento. Outro ponto, cara, são os salários em dia. A gente não é jogador, a gente não recebe, eu não recebo 300 mil, eu trabalho num trabalho horrível assim como você e ganho um salário muito pequeno assim como você. Mas é importante que o Vasco tenha a capacidade de pagar em dia, cara. Independentemente do quanto o jogador joga e do quanto o jogador rende. O processo trabalhista é uma das principais causas aí de dívidas nos clubes ainda hoje. E o Vasco sempre sofreu com isso, mantendo salários atrasados, direito de imagem. E a gestão Pedrinho tem trabalhado para deixar os salários em dia. Isso, de certa forma, a princípio, mantém os jogadores motivados e faz com que o Vasco tenha mais capacidade de negociação. Como é que o Vasco vai peitar uma negociação com outro clube se o Vasco é um time com fama de não pagar em dia? Então essa fama tem acabado e o Vasco tem pagado os seus jogadores em dia, não só os jogadores como os funcionários, pelo que se tem de informação. Então isso é uma coisa importante nesse processo de alegria para o Vasco. Outro ponto, time chamativo. Eu acho que o elenco do Vasco era fraco temporada passada, assim como ainda é um elenco meio desequilibrado essa temporada, podemos dizer assim. Tem jogadores que jogaram muito bem e decaíram. A torcida critica o Tietê. Eu acredito que o Tietê é um bom jogador, ele fez muitas boas partidas no Vasco, mas de fato a reta final dele é ruim. O Thiago Mendes fez algumas boas apresentações, apesar da torcida criticar. É um jogador que tecnicamente é muito bom, a passagem dele no São Paulo, no Grêmio, são muito boas. Tem passagem pela Europa. Tem alguns outros jogadores, então o Vasco tem melhorado o elenco, tem sido mais chamativo. A gente tem hoje o Felipe Coutinho, cara. O Felipe Coutinho pode não estar sendo um gênio dentro de campo, mas ele é muito bom, muito importante tecnicamente dentro de campo e é uma bandeira do Vasco. É um jogador que jogou no Liverpool, jogou no Barcelona, jogou no Bayern de Munique, ganhou Champions.
vira e mexe a imagem dele roda por aí pelo mundo. E esse jogador está no Vasco hoje. Então isso traz atenções para o Vasco. Quem sabe isso tem afetado as negociações do Vasco com o próximo ponto, a parceria com a Nike. A Nike está chegando no Vasco para 2026, é uma parceria de uma expansão mundial. O Vasco vai colocar as camisas, a Nike vai colocar as camisas do Vasco e seus produtos em todas as suas lojas. O Vasco vai ser exposto não só dentro do Brasil como fora dele. É uma marca que tem alcance, é uma das principais fornecedoras de materiais esportivos hoje, o que faz com que o Vasco tenha uma visibilidade muito maior e o Vasco não fique somente preso ao território do Brasil, ele consiga ir para fora também, não só dependendo de jogar fora uma competição, mas porque os seus produtos vão ser divulgados lá fora, nas redes sociais da Nike, por exemplo. O Vasco vai voltar. Eu sei que parece triste, eu não tenho uma resposta para quando, mas eu enxergo que o Vasco está voltando. Eu acompanho o Vasco ali desde quando eu tinha meus... Eu não tive pai, então eu acompanho o Vasco desde quando eu tinha ali uns 12 anos. Eu acompanho direto 2011, 2012, 2013, 2014. Eu estava com o Vasco nesse tempo e eu acompanho. E mesmo nos momentos de pequenas alegrias, mesmo nos momentos em que o Vasco foi razoavelmente bem, como na Copa do Brasil em 2011, o Vasco fez um campeonato carioca horrível. Na Libertadores de 2012, o Vasco fez uma Libertadores ok, não passou do Corinthians, que foi campeão, mas é um time que a gente joga aqui no quintal de casa, então a gente conhece. O Vasco não foi bem no Campeonato Brasileiro de 2012, né? O Vasco foi rebaixado em 2013. A pouca alegria de 2015 no Campeonato Carioca, o rebaixamento no segundo turno, ok, né? Com o Nenê, com o Andrezinho. Então o Vasco não tem tido muitas alegrias, mas eu enxergo melhoria. Eu enxergo que a gente tem tido uma gestão mais capaz, mais inteligente, que a longo prazo, infelizmente, a longo prazo, tende a trazer o Vasco de novo para um patamar de importância, de protagonismo. A gente não tem, tirando o Flamengo e Palmeiras, times consolidados no Brasil. O futebol brasileiro oscila muito. Então um ano Atlético Mineiro bate campeão, outro ano está lá embaixo. Um ano o Fluminense bate campeão, outro ano está lá embaixo. Botafogo bate campeão, depois volta. E quando o Vasco se consolidar, e é o que eu acho que o Pedrinho está fazendo, pelo que eu enxergo, cara, o Vasco vai ficar muito forte. O Vasco vai ser imparável. São Januário grande. Vamos pensar em São Januário com mais de 30 mil pessoas. Um jogo contra um time de fora. Vai ser muito difícil para o Vasco. Então eu acredito que o Vasco está no processo. Se você também acredita, comenta aqui, diz o que você pensa sobre a gestão Pedrinho, principalmente, e sobre o futuro do Vasco. Se você acha que realmente a gente está dando alguns passos para melhorar e para voltar a trazer o gigante da colina para ser protagonista de novo. Se você quer mais vídeos como esse, deixa o like, se inscreve, comenta e a gente vai cobrir essa parte final de ano do Vasco e a próxima janela de transferência. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.